Olá! E para você que está ligado na internet, assista agora uma conversa sobre o filme A Fita Branca, com o editor do Caderno 2, o Biratã Brasil. Boa noite e bem-vindos ao programa da Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Hoje apresentamos uma premiadíssima coprodução entre Alemanha, Áustria e França, A Fita Branca, de Michel Haneke. O filme ganhou a Palma de Ouro em Cannes e teve uma enorme repercussão por onde passou. Depois disso, em 2012, Haneke ganharia sua segunda Palma de Ouro e também o Oscar com o filme Amor. Em 1913, às vésperas da Primeira Guerra Mundial, um professor narra estranhos eventos que aconteceram em um vilarejo no norte da Alemanha, onde ele trabalhava. Primeiro, o médico da aldeia sofre um misterioso acidente. Em seguida, outros eventos terríveis e misteriosos voltam a acontecer. E o nosso convidado desta noite é o editor do Caderno 2, do jornal Estado de São Paulo, o Biratã Brasil. Boa noite, Bira. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Uma honra aqui estar falando sempre de Haneke. Vamos começar por aí, então, Bira. Vamos falando sobre o Haneke. Haneke, que é conhecido, nosso aqui da mostra, dos cinéfilos. Amor, como a Renata falou, Cachê... enfim, vários filmes. Gostaria que você falasse um pouco do Haneke e se você gostou especificamente desse filme, A Fita Branca. Eu gosto muito, acho que até mais desse, porque a cinematografia do Haneke é muito baseada em alegorias, né? Às vezes um pouco mais, outros menos, mas esse filme especificamente é muito alegórico. Essa forma dele contar num pequeno povoado, mostrar ali o germe do terror, do autoritarismo, é uma coisa muito interessante. Ele faz isso muito nos outros filmes. Ele costuma realmente sempre ter um personagem, ou alguma cena, alguma ação que ele quer passar, quem sabe, alguma mensagem ali. Mas acho que nesse ele foi muito direto. E hoje em dia, né, filmes com alegoria são cada vez mais raros, né, porque as pessoas ficam habituadas a querer ver um começo, meio e fim, uma história bem definida, personagens definidos e sair de lá sem nenhuma dúvida. E esse não, você fica naquela história, tem uma história bem contada, mas você fica, o que ele quis dizer com isso? De quem que ele estava falando? Será que tem a ver com a realidade, embora o filme se passe no início do século XX? Então, esse tipo de manipulação que ele faz com o nosso pensamento, eu acho fascinante. Agora, o narrador, né, ele começa contando a história e diz que esses fatos podem explicar coisas que aconteceriam no país anos depois. Você acha que o diretor fez alguma alusão ao nazismo com isso? Eu acho que sim. Falou-se muito isso na época. Mas eu acho que aí está a ponta de genialidade do filme. Por ele se passar antes da Primeira Guerra Mundial, então, se fosse antes da Segunda Guerra, seria um pouco óbvio demais, ou seria claro demais. Sendo antes da Primeira, não só o nazismo, mas como qualquer forma de totalitarismo, o stalinismo, quer dizer, a partir dali, o mundo se viu em convulsões. As sociedades, por conta das crises econômicas, favoreceram o surgimento de regimes muito nazistas, muito fortes, muito totalitários. Então, você tem o fascismo na Itália, você tinha o nazismo na Alemanha, o stalinismo na União Soviética. Então, acho que, embora se passe na Alemanha, com o nazismo dali a anos batendo na porta, é um pouco evidente demais. Eu acho que ele foi mais inteligente. Ele falou do totalitarismo em geral, não só o nazismo. Mas a fita branca que os coloca no braço ali é um tanto alegórico, né? Não, ali é o principal, Afinal, ele é austríaco, né? Embora fale a língua alemã, que é a língua dele também, mas a Áustria tem um pouco isso, né? Essa forma deles serem sempre um país anexados, em qualquer problema com a Alemanha, eles são os primeiros a terem as suas liberdades, né, suprimidas. Mas é verdade, essa fita branca ali é um indício, talvez até para ajudar o espectador a achar. Pelo menos o nazismo, as pessoas têm que pensar diretamente ali, né? Pensar tanto na suástica ou como mesmo na estrela de Davi, que era uma coisa que também se marcava uma pessoa. Exatamente, né? Era a forma ali de já uma tortura social que as pessoas sofriam, né? Claro. Você está enfaixado, ou uma estrela, ou uma fita, né? Uma faixa, ou pior ainda, uma marca
na sua pele como se fosse um gado, né? Mas acho que, sim, o nazismo é o principal porque foi o mais cruel, foi uma brutalidade que espera-se não se repita mais por conta da dimensão que foi, né? Acredita-se que o homem não vai chegar mais naquele ponto de extermínio que foi o regime nazista. Mas eu volto a insistir, eu acho que o fato dele apresentar a história antes da Primeira Guerra Mundial, ele abre um pouco o leque. O foco é o nazismo, mas ele está não só ali, ele abre bem o leque. Eu acho que ele abre o leque não só em relação ao nazismo, mas em relação à própria Primeira Guerra Mundial. Porque quando a gente fala, em escola ou discutindo-se a respeito, a gente procura fatos políticos que expliquem e tal. Ele vai mais a fundo, aspectos sociológicos, antropológicos, daquela questão belicista ou de uma disciplina extremada no cotidiano das pessoas. Eu acho que ele vai por aí também. Ele vai, eu acho que sim. E o que eu acho mais fascinante é que você, de uma maneira ou de outra, você pode passar isso para a nossa realidade. É, né? A origem do mal, né? Eu acho que todo o cinema do Haneke é um pouco isso que ele aborda, né? Como nasce a maldade, né? A maldade, né? E assim, acho que ela, naquele momento, sim, ele nasce num local onde as liberdades são quase que nulas, né? O controle é rígido. Óbvio, todo mundo ali não é de cara preso em algum lugar. Não, mas há uma conduta obrigatória, desde do barão aos empregados, como as próprias outras pessoas da família, que o clima tenso que é interessante desse filme, né? Você não consegue relaxar. E não é só nos momentos em que acontece algo violento, né? Você está sempre na espera de algo violento acontecer. E isso te deixa, você sai do cinema exaurido, né? Você vê o filme, hoje vendo o filme agora na televisão, você vai sair assim, obviamente tendo visto uma obra-prima, uma obra de arte, mas é uma porrada que você leva ali, né, do Haneke. O Haneke deu uma entrevista, né, ele falando que ele é protestante, foi criado com muita rigidez numa família protestante e que chamou a atenção numa entrevista que ele fez com um terrorista alemão, de que ele também era protestante, né? Você acha que a religião, a rigidez na criação das crianças pode levar ao fascismo? Ah, com certeza. Hoje é um pouco mais tudo diluído, né? Hoje a gente tem as coisas são levadas de uma maneira um pouco mais democráticas. Ainda que se isso aborda, no filme é abordado dessa maneira. Com certeza. Essa condução moral, né? Essa formação rígida, a certa é aquela unicamente. Você leva as duas coisas. Primeiro, aquelas pessoas totalmente condicionadas a esse tipo de educação e, ao mesmo tempo, você cria os revoltosos. Sempre vai ter alguém que se rejeita aquele tipo de história. Ali ele não foca tanto isso, mas é muito, muito evidente isso mesmo, aquela coisa da fixação religiosa, aquilo que você não vê, né, o que não está no seu cotidiano, e se você não fizer daquela forma, você vai pagar em vida ou depois dela. Então, isso é muito forte e explica também muitos dos problemas sociais que aconteceram no início do século passado, né? Bom, o filme é em preto e branco. Eu gostaria que você falasse dessa opção do Haneke em fazer esse filme em preto e branco, que impacto ou como ajuda isso na narrativa, e o que você achou especificamente da fotografia do Christian Berger? É fascinante. Primeiro que ele criou, o Christian ou mandou criar, ou o trabalho de iluminação é perfeito. Se vocês perceberem o filme, nunca há um foco de luz totalmente na cara dos personagens, é um pouco indireto. Aí não só permite, obviamente, você notar melhor os traços físicos, mas também as nuances de interpretação. E o que é melhor ainda, esse jogo de claro e escuro, né? E aí o preto e branco é que vem muito ajudar, que é exatamente isso, a sombra do mal, o nascimento do mal. O mal é uma coisa que é misterioso, você não sabe exatamente qual é a origem, sabe? E às vezes, muitas vezes, você não sabe para onde ele vai chegar. E certamente o preto e branco é a opção mais ideal para isso, porque um colorido seria lindo, você vê aquele fogo enorme, né, em cores, visualmente é bonito. Mas aí você está sendo realista demais, talvez. O preto e branco, com as nuances que há entre uma cor e outra,
deixa as dúvidas, e é justamente isso que o filme quer deixar, sabe? Ele quer te mostrar, contar uma história, apontar uma sociedade que está perigando ir por um regime totalmente totalitário, mas não está dizendo exatamente isso. Fica ao seu critério deduzir esse final de história. Uma curiosidade, o Christian Berg ele veio para a mostra fazer uma oficina nessa época, logo depois foi lançado o filme. E ele não usa luz. O sistema dele, porque o trabalho era com crianças, é só uma maneira de refletir a luz. Então, dentro dos cenários, não tinha aquela equipe toda. Eu acho que pode ser uma das razões das crianças estarem tão bem também no filme, né? Também, é fascinante. É um pouco como o Kubrick fez no Barry Lyndon, né? Usar a iluminação natural ali. Aí ele precisou criar lentes e filmes especiais para captar aquela iluminação natural. E isso é legal, porque o filme é muito sombrio, aquela sociedade sombria, aquela região é marcada pelo medo, né? Pelo medo constante, o temor de que algo vai acontecer. Então, eu não posso sair do meu lugar, eu não posso dar um passo em falso, porque pode ser comigo que vai acontecer. Essa tensão que move as pessoas, mesmo as crianças ali na sua inocência, aos poucos elas são condicionadas a entrar nesse sistema também. Então, isso que é o mais apavorante da história, né? Essa forma da sua liberdade ser determinada. Você faz o que é preciso ser feito porque outros estão dizendo, ou uma religião está te apontando isso. Você não tem um livre-arbítrio, né? Então, mais uma vez, acho que o preto e branco reforça muito isso. Esse terror fica muito mais... O terror, a frieza. Frieza, tudo. Os diálogos parece que soam mais E um distanciamento mórbidos. Histórico também, né? Também, se você pensar... Que a gente vê o passado em preto e branco. Em preto e branco, né? Exato. Os filmes naquela época que existiam eram mudos ainda, em 1914, ainda os filmes eram mudos, mas eram todos preto e branco. Então, dá um ar, até de documental, assim, a história, né? Eu acho que a questão de colocar as crianças muito junto ali e sofrendo muito aquelas opressões foi até para passar essa questão de que elas não passam impune, evidentemente, as questões que estão acontecendo com os adultos, porque são elas que depois vão continuar fazendo a história, não é? E foi o que se mostrou. Não é? E elas que vão ser adultos no nazismo. Vão ser adultos depois. Ou seja, todas as opressões que elas passaram durante aquela infância, isso vai se refletir na vida adulta. É legal, eu lembro que na época foi exibido também o Bastardos Inglórios, né, do Tarantino. E eu lembro, na entrega do Oscar, alguns críticos brincando, dizendo que o papel do Christopher Watts, que era aquele nazista, tinha uma delicadeza, mas ao mesmo tempo ele tinha uma raiva embutida, um terror dentro dele, uma má condução, né? Ele poderia ter sido uma das crianças em 1914 no filme do Haneke. Interessante. Então você cresce e se transforma naquele nazista que sabe o que faz, que é totalmente ligado à sua filosofia de vida, à sua história política, e é um fruto do mal, né? O completo e perfeito filho do mal. Tá bom. Muito obrigada, Bira. Obrigado, um prazer. Obrigado, então, Bira. Valeu, obrigado. Até. E para assistir a uma versão maior das nossas conversas, acesse o site do programa no C+, o portal de conteúdo da cultura, cmais.com.br/mostra. Ficamos agora com Perturbador, a Fita Branca. Bom filme e até o próximo programa da Mostra na Cultura.